Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para verificar as condições nesse início de safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Wesley Barbosa de Freitas, ele que é presidente da ProSoja Minas Gerais, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Wesley, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é todo meu poder participar mais uma vez aí do Notícias Agrícolas, levando a informação ao produtor rural, aquele homem do campo que luta no seu dia a dia para sustentar uma nação que muitas das vezes não reconhece o seu papel, mas estamos aqui trabalhando, alimentando e gerando divisas e renda para nosso país. Wesley, como é que estão as condições para iniciar o plantio dessa safra aí no estado? Por enquanto, só aqueles produtores com áreas irrigadas é que já semearam, né? Exatamente. Assim, o nosso vazio sanitário foi antecipado em 15 dias, o ano passado, mas aquele produtor que tem as suas áreas irrigadas, alguns já começaram o plantio, sim, mas o produtor que não tem área irrigada, que planta o sequeiro, só quando tiver condições climáticas ideais, a umidade do solo ideal, que iniciará o plantio. E eu creio que esse plantio dar-se-á aí por volta do dia 10, né? Que assim eu acho que terá uma segurança maior para que assim seja efetuado o plantio. E aí, esse plantio a partir do dia 10, Wesley, ainda garante boas janelas, tanto pensando na safra da soja, como também já projetando a segunda safra do ano que vem? Sim, muito tranquilo. Aqui a gente, plantando dentro do mês de outubro, teremos condições excelentes ainda para poder fazer a segunda safra, né? Pois até alguns anos atrás dizia-se safrinha. Hoje a gente está começando a nem dizer mais safrinha, mas sim a segunda safra, como você disse. Pois temos tido excelentes produtividades e a rentabilidade do produtor hoje está atrelada diretamente com a segunda safra. E aí, Wesley, o que a ProSoja Minas Gerais está projetando para essa safra 2021, aí, em termos de área cultivada, também de produção esperada, até se a gente comparar com o que foi atingido no ano passado, na safra 19/20? Olha, o ano passado nós plantamos aí 1.600.000 e poucos hectares, né? Esse ano eu creio que vai atingir aí 1.700.000 hectares de área plantada. Então vai depender muito se serão favoráveis, e que a gente depende muito, pois a nossa indústria é uma indústria a céu aberto. Então nós dependemos muito de fatores climáticos. Mas eu creio que em condições ideais, talvez até ultrapasse esse 1.700.000, pois os preços, a valoração da soja está atrativa, né? E conseguindo assim uma boa lucratividade na atividade, eu creio que em condições normais talvez poderemos até ultrapassar esse 1.700.000 hectares de área plantada. E aí, olhando para a produção, Wesley, como é que fechou a safra passada em produção e o que vocês estão projetando para esse ano? Olha, eu creio que a gente consiga aí um incremento talvez aí de 5%, 7%, né, mediante o que eu havia te dito anteriormente, pois nós colhemos 6 milhões de toneladas na safra passada. E se tiver aí uma condição ideal, talvez a gente atinja aí 5% desse valor, né? Dessa quantidade de área colhida. Então, acho que é interessante, é um número interessante para o nosso estado. Hoje nós somos o 6º colocado no ranking nacional e com tendências assim de crescimento dentro da nossa produção. E aí, Wesley, para atingir, né, essas metas de crescimento, é importante que o produtor realmente espere essas boas condições para iniciar o seu plantio, para já largar a sua safra com um potencial produtivo alto.
Exatamente, eu sempre digo que você plantou dentro da janela ideal, com excelentes condições climáticas, é fundamental, pois 50% de uma produtividade está no plantio. Se você fizer um plantio bem feito, com condições climáticas excelentes, poderemos assim obter bons resultados. E como você sabe, todas as pessoas são sabedoras também, nosso estado, a nossa região é a maior produtora agrícola do país através do sistema de irrigação. Então, assim, até o governador esteve aqui na minha cidade semana passada, onde tivemos cobrando dele uma oferta maior de energia elétrica para a nossa região, nosso estado, pois, assim, através das irrigações, nós poderemos ofertar uma quantidade maior, ampliando, assim, a nossa lucratividade e ampliando também as nossas áreas plantadas na safra de verão, que é a primeira safra, a safra de soja plantada. Wesley, para a gente ter uma ideia dessa área irrigada na safra de soja, quantos por cento mais ou menos da produção do estado é com áreas irrigadas? Olha, o Sudeste, nós plantamos 2.700.000 hectares. Então, é uma região enorme que é plantada. A área plantada de soja é 1.600.000 hectares, né? E não é ela toda irrigada. E então, assim, a gente precisa ampliar isso daí, pois o nosso estado tem essa aptidão. Nós estamos aqui ladeados por 2 grandes rios federais, que é o Rio Grande, Rio Paranaíba, e outros rios estaduais que temos também, com grande abundância de água, e temos que aproveitar isso para poder, assim, implementar a nossa produtividade. E agora, olhando para a comercialização, como é que o produtor mineiro entra nessa safra? Já foram muitas vendas antecipadas fechadas até aqui? Com certeza, eu creio que aí uns 60% já foram comercializados, pois o produtor ele procura pré-fixar os seus custos, né? Pois a gente depende aí de vários fatores, clima, dólar, mercado, bushel, e então assim são vários fatores. E o produtor rural está aí cada dia mais se profissionalizando, e eu creio que para a próxima safra já aí uns 60% foi comercializado, e na 21, 22 eu creio que em torno de uns 5% também, com certeza já foi comercializado. Então, assim, algo inédito que está acontecendo dentro do mundo soja, e que eu sempre digo que essa nossa atividade ela é muito dinâmica, pois nada se compara ao que vem acontecendo no mercado de soja ultimamente. Wesley, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário de início de safra no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o produtor se una, procura entender, buscar conhecimento, associar dentro de uma cooperativa, dentro do seu sindicato, mesmo a nossa associação aí dos produtores de soja, a ProSoja, pois somente assim, com união, unindo forças, nós conseguiremos suportar e vencer as barreiras, pois estamos vendo aí reforma tributária, reforma trabalhista, reformas e mais reformas. Então, nós precisamos ter muita cautela, muita união, para que o produtor rural ele não venha a ser penalizado nessas novas reformas que estão acontecendo. Pois muitas das vezes, hoje em dia, estão dizendo aí que o produtor rural está ganhando muito dinheiro, está na crista da onda. Pelo contrário, o produtor rural vem vindo de várias dificuldades, vários problemas. Hoje sim, aquele produtor que está capitalizado está tendo uma boa lucratividade, mas isso daí não é regra, isso é uma exceção. E sempre a agricultura, a gente tem que lembrar, em 5 anos. Não se faz agricultura em um único ano. Então, esse ano sim. E quantos outros anos o produtor vem carregando dificuldade? Então, é através da união, através do fortalecimento da classe, através das entidades que poderemos
assim, ter força junto aos órgãos governamentais para, assim, discutir aquilo que é algo razoável para a nossa classe produtora. Wesley, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra 2021 aí em Minas Gerais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse Wesley Barbosa de Freitas, ele que é presidente da AproSoja do estado de Minas Gerais, conversou com a gente para traçar um panorama desse início de safra de soja 2021 lá em Minas Gerais. Segundo o Wesley, o vazio sanitário lá no estado já se encerrou, mas pelo menos por enquanto só aqueles produtores com áreas irrigadas estão com condições de plantar a sua safra. As demais áreas, as áreas de sequeiro, devem começar o plantio a partir do dia 10 de outubro, quando há previsões de boas chuvas e aí as condições climáticas devem ser mais favoráveis. O Wesley, inclusive, destacando a importância do produtor aguardar esse momento ideal para iniciar o seu plantio, já que um bom plantio é responsável por até 50% de toda a produção, toda a produtividade que ele vai ter naquela safra. E ainda esse período dentro do mês de outubro, segundo os dados da AproSoja Minas Gerais, ainda permite uma boa janela tanto para a soja, quanto também permite uma boa janela de cultivo para o milho segunda safra lá em 2021, evitando atrasos no plantio do cereal lá no próximo ano. Wesley destacando que a AproSoja espera um leve aumento na área cultivada nesse ano, saindo das 1,6 milhão de hectares do ano passado, partindo para 1,7 milhão nesse ano, e aí expectativa também de produção maior nesse ano, nesse ciclo, ultrapassando as metas do ano passado entre 5% e 7% a mais de produção, é o que Minas Gerais espera para essa safra de soja. Por fim, o Wesley também destacando que 60% dessa produção já foi negociada, produtor mineiro aproveitando as oportunidades de mercado, fechando vendas antecipadas, travando os seus custos, inclusive já avançando com as vendas da safra 21-22, já existem negócios fechados para a próxima safra que vai ser plantada no final do ano que vem. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.